Eu ia pregar sobre essa palavra, mas o Senhor está gritando aqui no meu ouvido: pregue sobre Eliseu, fale sobre Eliseu, pregue sobre Eliseu. 2 Reis, capítulo 3. 2 Reis, capítulo 3. Quem encontrou diz amém? Amém. Versículo de número 11 e versículo de número 15. Os irmãos podem ficar sentados. Diz assim, versículo 11. E Josafá perguntou: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos o Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu: aqui está Eliseu, filho de Safate, que era servo de Elias. Versículo 15. Agora me traga um músico. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu. Irmãos, a palavra do Senhor fala aqui em 2 Reis, capítulo 3, a respeito de um rei chamado Jorão. Ele era rei sobre Israel e também havia um rei sobre Judá. Na época que Saul governou Israel, na época que Davi governou Israel e na época que Salomão governou Israel, todos os reinos, todas as cidades eram unificadas. Como assim? Judá, Israel, faziam parte do mesmo reino. Mas quando Salomão, ainda em vida, despreza a palavra do Senhor e desobedece a Deus, se envolvendo com praticamente 1000 mulheres e começando a cultuar a deuses estranhos e se desviando dos caminhos do Senhor, diferente de seu pai Davi, porque Davi ele peca, mas ele se arrepende, e Davi não perde a presença do Espírito Santo, porque uma coisa é nós pecarmos e se arrepender e mudar, outra coisa é nós pecarmos e continuar insistindo na iniquidade, no pecado consciente. Isso faz com que o Espírito Santo se afaste das nossas vidas e se retire de nós, assim como foi com Saul. E Davi peca, ele se arrepende, mas Salomão, ele começa a cultuar outros deuses, deuses como Baal, deuses como Moloque, e Deus fala: eu vou tirar o reino de suas mãos, e só não vou tirar completamente por amor ao meu servo Davi. O seu filho terá uma parte, mas a outra parte eu vou dar para outra pessoa. E quando Salomão ele morre, que o seu filho assume, a palavra do Senhor diz que o filho de Salomão, chamado Roboão, ele escuta conselhos de seus amigos que tinham a mesma idade que ele. Eles falam assim: agora que seu pai morreu, você tem que falar para o povo que você vai ser mais duro que teu pai, que você vai dobrar o trabalho, que você vai aumentar a carga horária, para que as pessoas venham te respeitar. Já os anciãos, os conselheiros tinham falado: olha, atenda o pedido do povo, reduz a carga horária, para que assim o povo seja seu amigo, para que assim o povo respeite a tua liderança, e você não venha perder o teu reinado. Mas Roboão, ele não deu credibilidade para os mais velhos, Roboão não deu credibilidade para pessoas que tinham mais experiência do que ele deu credibilidade para o conselho daqueles amigos, que possuíam a mesma idade que ele, que nunca tinham reinado, que não sabiam nada sobre estratégia de guerra, sobre como lidar com pessoas. E nisso já quero falar para você nessa tarde: tome cuidado com quem você tem se aconselhado, tome cuidado com quem você tem falado sobre a tua vida, e tome cuidado com quem você tem pedido estratégias para o teu futuro, porque há pessoas que não sabem nada sobre Deus, que não sabem nada sobre a palavra, que não sabem nada sobre a vida, e nós muitas vezes abrimos a nossa história para estas pessoas. Ouvimos um conselho errado, ouvimos uma direção fora da vontade do Senhor, e depois enfrentamos sérias consequências. É por isso que o salmista vai dizer em Salmos capítulo 1, bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite.
Diga para o seu irmão, tome cuidado com quem você tem se aconselhado. Agora você mais ousado, diga assim, tome cuidado com quem você tem chamado de amigo. Irmãos, muitas vezes é melhor nós pegarmos conselhos com pessoas que têm mais experiência do que nós, com pessoas que têm mais intimidade com Deus do que a gente, do que com pessoas que às vezes vai até satisfazer o nosso ego, vai nos bajular, mas que não vai falar nada sobre Deus, sobre o Evangelho e sobre a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm tido a sua vida destruída por estar ouvindo conselhos errados. E quando Roboão ele fala isso para os líderes do povo, há uma grande revolta, e como o Senhor havia falado, o reino se divide. Uma parte de Israel é entregue para Jeroboão, e a outra parte, Jerusalém, Judá, fica com o filho de Salomão, descendência de Davi, Roboão. E nisso acontece um problema, pergunte, qual? A adoração a Deus era feita no templo. E Jeroboão não reinava sobre Jerusalém nem sobre Judá. Ele reinava sobre Israel. E todas as vezes ele via todo o povo indo até Jerusalém para cultuar a Deus no templo. E isso começou a trazer inseguranças para Jeroboão. E a insegurança dele foi tanta que ele começou a estabelecer sacerdotes por conta própria. Ele começou a levantar levitas por conta própria. Moisés determinou, pelo Espírito de Deus, que os sacerdotes, que os levitas, iriam vir da tribo de Levi. Ou seja, tinha que ter uma linhagem sanguínea de Arão, dos seus descendentes. Mas Jeroboão não deu credibilidade para a palavra do Senhor e começa a levantar sacerdotes por conta própria. Começa a falar, você agora vai ser sacerdote, você agora vai servir a Deus, para que não seja mais necessário que o povo de Israel vá até Judá, Jerusalém, para cultuar ao Senhor. Nós precisamos tomar cuidado com as nossas inseguranças. A insegurança de Jeroboão fez com que ele levantasse uma idolatria muito grande em Israel. Ele começou a levantar altares nos lugares altos. Jeroboão, ele estabeleceu a idolatria em Israel, porque ele foi inseguro por não permitir o povo de ir até Jerusalém, porque ele ficava com medo de Roboão mudar o pensamento das pessoas e fazer com que as pessoas se virassem contra ele. Às vezes até confunde um pouco, porque o nome é semelhante, né? Um é Jeroboão e o outro é Roboão, mas foram dois reis diferentes. E a palavra do Senhor diz que conforme Jeroboão morre e outro rei se levanta no lugar dele, os reis de Israel foram seguindo aquela idolatria, foram seguindo aquelas práticas pecaminosas. A idolatria foi aumentando em Israel até o ponto que tinha pessoas que nem sabiam mais quem era Deus. Até o ponto que tinham pessoas que nem sabiam mais quem era Jeová Jireh. Eles pararam de contar sobre a saída do povo do Egito, eles pararam de falar sobre a palavra, o povo foi se esquecendo e foi ficando afastado do Senhor. E aqui em 2 Reis, capítulo 3, Jorão era da descendência de Jeroboão, filho de Acabe. A Bíblia diz que Acabe ainda foi pior do que Jeroboão, porque além dele levantar uma idolatria tão grande em Israel, ele ainda se casa com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etibaal, o sumo sacerdote de Baal. Jezabel, uma mulher perversa. Tanto é que em Apocalipse você vai ver uma menção sobre Jezabel, na igreja de Tiatira. O Senhor vai dizer para aquela igreja, olha, vocês fizeram o que é correto, vocês fizeram boas obras, mas tem algo porém contra vocês. Vocês toleraram uma mulher que estava possuída pelo espírito de Jezabel. Vocês estão tolerando o pecado no meio de vocês. Então era uma mulher muito terrível. E Jorão, que estava sobre o comando de Israel, era filho de Acabe e filho de Jezabel. A palavra do Senhor diz que quando o pai dele morre,
No versículo 2 está escrito que ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele não faz da mesma forma que seu pai, nem da mesma forma que a sua mãe. No entanto, ele adere aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que havia levado Israel a pecar e não se afastou deles. Nós precisamos ter, pelos nossos antepassados, respeito, pela autoridade que eles têm sobre as nossas vidas, mas nós não podemos repetir os mesmos erros que os nossos pais cometeram. Tem gente que fala assim, filho de peixinho, peixinho é, não é verdade? Eu lembro uma vez, quando eu era mais novo, que um rapaz da igreja chegou para mim e falou assim, olha, sabe o seu pai? Eu falei, sei, faça aquilo que ele fez de bom, e aquilo que ele errou, você tente acertar na tua vida. Nós precisamos aprender com os erros de outras pessoas, para que nós não venhamos a errar também, na mesma situação, na mesma prática. Há pessoas que têm sobre a sua vida maldições hereditárias, porque seguiram com as mesmas atitudes que seus pais. O pai não procurou estudar, o pai não procurou passar por uma porta, o pai se acomodou, se não a mãe, era uma pessoa muito difícil, não buscou os caminhos do Senhor, se envolveu com pessoas erradas, e aí o filho, ao invés de ter uma atitude diferente, ele toma as mesmas decisões. Aí depois diz, sobre a minha vida tem uma maldição hereditária. Sabe como que nós fazemos para quebrar maldições hereditárias? Mudando as atitudes. Se o seu pai errou numa área, você busca acertar na área que ele errou. Se você viu a sua mãe se envolvendo com quem não prestava, ore em relação ao seu relacionamento, para que você venha se envolver com alguém que tenha caráter. Mudanças de atitudes mudam ciclos de maldições nas nossas vidas. Mas Jorão, ele não muda as suas atitudes, ele não é tão ruim quanto seu pai, mas ele permanece nos erros de Jeroboão, para que a gente venha a ter atitudes, para que nós venhamos a ter resultados diferentes nas nossas vidas, nós precisamos mudar as atitudes. Ah, mas o exemplo que eu tive dentro de casa é esse. Nós temos um exemplo que está na Bíblia Sagrada, que se chama Jesus Cristo. A palavra do Senhor vai dizer que quando seu pai morre, Acabe, havia um rei dos Moabitas que para de servir a Israel. Ele era escravo de Israel. Ele servia com lã, com gado. Aí quando Acabe morre, ele se revolta e fala assim, eu não vou mais ficar sobre o jugo de Israel. E aí Jorão, que era filho de Acabe, rei de Israel, pensa assim, o que eu vou fazer agora? Eu vou buscar ajuda do rei de Judá, que era chamado de Josafá. Diga comigo, Josafá. Josafá, ao contrário de Acabe, ao contrário de Jeroboão, ao contrário do próprio Jorão, era um homem que andava segundo a palavra de Deus e andava em obediência à palavra do Senhor. A Bíblia diz que Josafá ele andou segundo os caminhos de seu pai Davi. Ele obedeceu a palavra. Ele destruiu os lugares de idolatria em Judá e em Jerusalém. E Jorão recorre a ele e fala, olha, eu preciso da tua ajuda. O rei de Moabe se revoltou contra mim. Você vai comigo à guerra contra Moabe? E Josafá respondeu, irei, sou como você é, o meu povo é como o seu povo e os meus cavalos são como seus cavalos. Josafá, apesar de ser um homem que obedecia a palavra de Deus, ele tinha um pequeno problema. Pergunte qual? Ele se alinhava com reis que não tinha intimidade e comunhão com Deus. Josafá, há alguns anos atrás, ele tinha se alinhado a Acabe. E quase que ele morre por engano na batalha. Pensaram que ele era Acabe, e quase que ele morre. E ao invés de Josafá ter aprendido que ele não deveria fazer alianças com quem não temia a Deus, novamente ele responde,
Eu vou com você. Eu sou como você é. O meu povo é como o seu povo e os meus cavalos são como os seus cavalos. Aí Josafá fala, por que caminho iremos? E eles começam a trazer as estratégias da guerra. A palavra do Senhor diz que vai o rei de Israel, Jorão, o rei de Judá chamado, vamos irmão, você não veio para a escola dominical, mas agora você vai responder tudo, vai. Veio o rei de Israel chamado, Jorão, rei de Judá chamado, Genésio, Josafá, e o rei de Edom, para a guerra. Mas tem um problema, a palavra do Senhor diz que eles caminharam por 7 dias, e a água acabou. Irmãos, a pior coisa que tem, é nós ficarmos sem recursos, durante a batalha. Como é que um soldado vai guerrear sem espada? Tem como? Ele pode ir com a mão, certo? Mas se ele enfrentar alguém que tem espada, ele vai morrer de forma mais fácil. Como é que um soldado vai para a guerra se não se alimentar? Ele vai morrer de fome, ou vai ficar mais fraco do que os outros, logo vai perder na batalha. Como que soldados, como que 3 exércitos vão guerrear se não tomarem água? Aí, aquele que estava em desobediência, ele se denuncia. Versículo de número 10. O Senhor chamou estes 3 reis para os entregar nas mãos de Moabe. Nós vamos perecer nas mãos de Moabe. Agora acabou para nós. Agora não tem mais o que fazer, perdemos a água, acabou o recurso. Irmãos, muitas vezes durante a nossa vida, nós vamos enfrentar situações que os nossos recursos financeiros, que os nossos recursos até mesmo, às vezes psicológicos, vão querer faltar. O diabo vai tentar fazer com que a gente perca o nosso equilíbrio mental. O diabo vai tentar fazer com que a gente perca a nossa paz. O diabo vai fazer com que a gente perca o nosso ânimo, para que a gente venha desistir no meio da batalha. Porque a vida do servo de Deus é uma constante batalha, seja na igreja, seja no seu serviço, ou até mesmo em alguns casos dentro da sua própria casa. A nossa vida é uma constante batalha. E quando ele fala isso, que eles iriam morrer, de repente, aquele que estava segundo a vontade do Senhor, ele declara no versículo de número 11, não há aqui algum profeta do Senhor, para que consultemos o Senhor por meio dele? E um dos servos do rei de Israel respondeu, aqui está Eliseu, filho de Cefate, que era servo de Elias. Ao invés dele se entregar para a derrota, ao invés dele entregar as armas e deixar que a morte chegasse até ele, ele fala, vamos consultar um profeta, porque através do profeta, Deus vai agir sobre as nossas vidas. Josafá, Jorão, rei de Edom, eles eram reis, mas eles não eram profetas. Eles tinham autoridade política, mas não possuíam a autoridade espiritual. Nós precisamos de autoridades espirituais sobre as nossas vidas, que venham nos direcionar pelo caminho que nós devemos seguir. O fato da palavra estar sendo ministrada para você nessa noite, é Deus usando uma autoridade espiritual para trazer direcionamento, estratégia, direção para a tua vida. Às vezes o direcionamento não vai vir através de uma profecia, mas vai vir através da palavra pregada. Não durma durante a palavra. Não fique desligado durante a palavra. Independente do pregador que estiver aqui à frente, ouça com atenção o que está sendo ministrado, porque muitas vezes é o próprio Deus que está querendo falar algo com você. Muitas vezes Deus fala conosco no culto de quarta, no culto de sábado, no culto de domingo, e a gente diz, Deus não está falando comigo, eu não estou ouvindo a voz de Deus, e Deus está falando para alguém que está aqui, eu já estou cansado de falar contigo, e você não me dá credibilidade, porque a gente ouve algo e fala assim, deve ser para a Tainá, deve ser para o Antônio, deve ser para o Marquinhos, deve ser para o Maílson, não é verdade? E a gente nunca reconhece, quando Deus está falando diretamente
comigo e com você. Josafá fala, não há nenhum profeta para quem a gente venha consultar, porque se a gente ficar assim, a gente vai morrer. Irmãos, busque ajuda de alguém. Deva serga, você não está conseguindo aguentar, acabou seu recurso financeiro, acabaram seus recursos na sua vida, busque a ajuda de uma autoridade espiritual, busque um servo de Deus para te ajudar. Eu não vou me submeter a essa humilhação. Irmãos, pedir ajuda não é humilhação, é uma atitude de humildade diante da presença do Senhor. As pessoas têm desprezado os seus líderes, as pessoas têm desprezado os seus pastores, porque é um espírito de Jezabel atuando, fazendo com que líderes, pastores, autoridades percam a credibilidade diante do povo. Sabe como? Começa uma mentirinha aqui, começa uma história ali, aí a pessoa pensa assim, como é que eu vou pedir ajuda para alguém que é pior do que eu? Não é verdade? Muitas vezes é um espírito de Jezabel e outras vezes nós somos o culpado. Por não termos uma vida de testemunho diante do Senhor e diante dos nossos irmãos. As pessoas estão observando aquilo que está sendo pregado, mas as pessoas também estão observando como estão sendo as nossas atitudes e as nossas reações. Você que exerce alguma autoridade espiritual, você pode ser chamado para comer em um almoço, em um jantar. As pessoas na sua frente vão brincar com você, vão conversar com você, mas dentro delas, elas vão observar o seu comportamento como servo de Deus. Se você falar algo errado, vão até rir na sua frente, mas depois vão dizer, você viu o que fulano falou? E está lá na igreja, lá na frente, não é verdade? Mas eu sei que não tem ninguém assim aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Então as pessoas estão observando, mas graças a Deus, que aqui nesse ministério nós temos encontrado homens e mulheres de Deus, que possam nos ajudar, porque nós somos, irmãos, uma família, e nós estamos aqui hoje no culto da família. Não se isole nessa guerra e nessa batalha que você tem enfrentado. Tem gente que está se isolando e tem morrido só. Os recursos têm acabado e tem chorado só. Mas Deus vai preparar ombros amigos para te ajudar. Deus vai levantar pessoas, homens e mulheres de Deus, para interceder por você e para te ajudar nessa batalha, em nome do Senhor Jesus. E mesmo quando você pensa que está só, Deus levanta alguém de outra cidade. Deus visita a missionária Elinete. Deus visita o Cristiano. Senhor, visita a irmã Aparecida. Quando você faz parte de um exército, você não está só. Deus visita a Vitória, faz tempo que eu não a vejo, não é verdade? Deus levanta vasos, Deus levanta instrumentos para nos ajudar. E aí Josafá fala a respeito do profeta, e quando alguém disse que a Eliseu, Josafá disse, está com ele a palavra do... Diga, está com ele a palavra do... Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom foram falar com Eliseu. Não é todo mundo, irmãos, que tem a palavra do Senhor. São poucos. Deus tem me permitido andar por muitos lugares, conhecer muitas pessoas, e eu tenho visto como está escasso homens e mulheres que têm a palavra de Deus. Como está escasso nós conhecermos de fato profetas verdadeiros do Senhor, que entregam o que Deus manda. Mas aqui havia um homem chamado Eliseu. Ele tinha uma história. Ele serviu a Elias. Elias foi aquele que orou e Deus derramou fogo do céu. Elias foi aquele que disse assim, segundo as minhas palavras, não vai ter chuva sobre a terra. E não choveu por 3 anos e meio. Eliseu viu Elias subir para o céu numa carruagem de fogo. E assim, no mesmo momento em que Deus colocou sobre a mão de Eliseu o prosseguimento do chamado de Elias, ele já toca nas águas e as águas se abrem para que ele pudesse atravessar em terra seca. Deus vai confirmar com sinais a autoridade profética que ele colocou sobre a tua vida.
Deus vai confirmar com sinais a autoridade profética que Ele colocou sobre a tua vida, assim como Ele fez na vida de Eliseu, assim como Ele fez na vida de Elias. E a palavra do Senhor disse, quando ele é procurado, versículo 13, ele fala assim: o que eu tenho a ver com você, Jorão? Vá falar com os profetas de seu pai e os profetas da sua mãe. Vai procurar aqueles profetas vendidos, aqueles profetas que profetizam só o que você quer ouvir, aqueles profetas que só pregam aquilo que você quer ouvir para satisfazer o seu ego. Mas ele reconhece: não, eu não vou procurar eles, porque o Senhor Deus é quem chamou estes reis, estes 3 reis, para os entregar nas mãos de Moabe. Ele sabia que Deus estava à frente. Irmãos, Deus tem suas formas de mostrar para as pessoas que Ele é Deus. Naquele momento, Deus fez com que orgulho, com que a credibilidade daqueles profetas mentirosos caísse, e ele reconhecesse que a palavra do Senhor viria de Eliseu. E Eliseu disse, versículo 14: tão certo como vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença estou, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não daria atenção nem olharia para você. Olha a importância, irmãos, de você andar com quem é servo de Deus de verdade. Ele fala assim, Eliseu: Jorão, se dependesse de você, eu nem ia falar nada, nem ia te responder. Mas como Josafá está contigo, eu vou consultar o Senhor, teu Deus. Tem gente que não presta, que não vale nada, mas que é abençoado por causa de mim, por causa de você. Sabia disso? Tem gente que nem queria nada com Deus, não queria nem estar aqui hoje, mas por causa de mim e de você, Deus tocou no coração, Deus trouxe, e Deus fará uma grande obra na vida dessas pessoas. Se Jorão tivesse só alinhado, irmãos, é engraçado que assim, quem não presta gosta de andar com quem presta, não é verdade? Parece que é para se resguardar. Jorão falou: vou trazer Josafá para mim, porque Deus está com ele, e se Deus não fizer por mim, faz por ele, não é verdade? Tem gente que é assim: olha comigo, porque se Deus não ouvir a minha oração, pelo menos a tua ele vai receber, e vai entregar a vitória que eu preciso. A palavra do Senhor diz que Eliseu fala: olha, como Josafá está aí, eu vou orar. Versículo 15: agora me traga um músico. E enquanto o músico tocava, o poder de Deus veio sobre Eliseu, e este disse: assim diz o Senhor. Foi enquanto o músico cantava? Sim ou não? Responde quem está acordado. Foi enquanto o músico cantava? Não, claro que não. Fala: queima Jesus. Foi enquanto o músico cantava que Eliseu ficou cheio do poder de Deus? Não. Enquanto o músico tocava. Às vezes você chega no culto, e eu posso falar isso com propriedade, porque eu toco instrumento há muito tempo. E aí você começa a tocar, aí os irmãos ficam desse jeito assim, ó. E você começa a cantar, aí os irmãos ficam desse jeito assim, ó. E aí você tem que conduzir a igreja para adoração, como ministro de louvor. Isso não deveria ser assim. A partir do momento que pegasse no instrumento, que começasse a tocar, com o coração voltado diante para o altar do Senhor, e com a unção de Deus derramada, todos nós já deveríamos entrar em espírito e começar a receber o que Deus tem para as nossas vidas. Enquanto o músico tocava, Eliseu, ele foi cheio do poder do Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que o louvor liberta. A Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. O músico começou a tocar, o poder de Deus desceu, e o profeta fala: assim diz o Senhor. Essa é a importância de chegar no horário do culto. Essa é a importância de não perder o momento do louvor.
essa é a importância de nós ouvirmos louvores na nossa casa. Porque através do louvor o poder de Deus desce e todo o mal cai por terra. Quando o verdadeiro louvor é entoado de forma boa e bacana. Como assim? Saul, quando ele estava endemoniado, ele falou assim: mande chamar alguém que toque. Não, irmão, pelo amor de Deus. Mande chamar alguém que toque bem. Que toque bem. E quem é chamado para tocar diante de Saul? Davi. E quando Davi tocava, o espírito mau se afastava da vida de Saul. Irmãos, invista nesse ministério, o ministério do louvor. Você que tem filho, pague uma aula para ele de instrumento, uma aula de canto, motive, chegue no horário do louvor. Equipe de louvor, saiba que nós carregamos uma grande responsabilidade, que é de trazer a glória de Deus para dentro da igreja. O louvor não é só um passatempo, o louvor não é só para ficar vibrando a voz do cantor, o louvor é para eu receber a presença de Deus na minha vida. Depla Suricai, diga para o seu irmão: se dedique para o ministério do louvor. E aí o profeta fala: assim diz o Senhor, podem fazer covas e mais covas neste vale que vocês estão, porque vocês não vão sentir vento nem vão ver chuva, mas este vale vai se encher de água, e vocês beberão bem como o seu gado e os seus animais. Mas isto ainda é pouco aos olhos do Senhor. Ele também entregará Moabe nas suas mãos. Vocês conquistarão todas as cidades fortificadas e todas as cidades principais. Cortarão todas as árvores frutíferas, taparão todas as fontes de água e danificarão com pedras todos os campos frutíferos. Irmão, segundo a palavra do Senhor, diz que um rio transborda. E aquele exército que estava sem água, de repente vê todo o vale coberto por águas. E eles receberam do céu recurso para continuar a batalha. E segundo a direção do Senhor, eles foram vitoriosos. Devassuga, que nós venhamos a voltar a consultar a Deus, que nós venhamos a consultar a vontade do Senhor, que nós venhamos a consultar profetas de Deus, e que a gente possa, irmãos, nessa noite de vitória, confiar na direção que o Senhor está nos dando, em nome do Senhor Jesus, amém? Se coloque de pé, vamos fazer uma rápida oração. Coloque a mão no seu coração. Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa, meu Pai, nessa noite resgatar, meu Pai, a vontade do teu povo de estar diante da tua presença. Que o Senhor possa resgatar a vontade de estar aqui na igreja. Que o teu povo venha com o coração aberto para te louvar em sinceridade. Que o teu povo se apresente, que nós venhamos a se apresentar diante de ti com respeito, com temor, com reverência e com santidade, para que os céus possam se abrir durante os louvores e para que a tua palavra venha penetrar os lugares mais profundos da nossa vida e trazer frutos de arrependimento, frutos do teu Espírito e de salvação, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Dê uma salva de palmas em força para o Senhor Jesus.